Olá! O Instituto Nacional do Câncer estima que até 2025, mais de 32 mil casos de câncer de pulmão sejam diagnosticados no Brasil. Por isso, a campanha Agosto Branco busca a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. No Banho Entrevista de hoje, nós vamos conversar sobre esse assunto com a médica oncologista, doutora Clarissa Matias. Obrigada, doutora, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E eu vou ter a companhia também do colega Luiz Felipe Veloso. Obrigada, viu, Luiz Felipe, mais uma vez. Sempre às ordens, Carol. Doutora, eu queria começar falando, porque a gente sabe que no próximo dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Isso tem tudo a ver com a campanha Agosto Branco, né? Porque a gente sabe que o cigarro, o tabagismo, é um dos principais, se não o principal causador do câncer de pulmão, né? Sim, Carol, você está absolutamente correta. Então, 90% dos casos de câncer de pulmão, eles são causados pelo cigarro. Infelizmente, né, nós continuamos a ter vários casos. O Brasil, ele teve um excelente controle do tabagismo durante muitos anos, mas hoje as gerações mais novas, elas estão recomeçando a fumar. E o grande problema do tabagismo é justamente você começar a fumar, porque ele é uma droga, ele realmente é aditivo, a pessoa não tem culpa de estar fumando, porque realmente é difícil você parar de fumar. Então, o importante é não começar. Isso acaba se transformando num hábito, doutora, muito pelas relações sociais, né? A gente percebe, as pessoas acabam se sentindo um tanto quanto mais acolhidas, enfim. Essa era uma justificativa muito comum lá na década de 60, na década de 70. Isso voltou a acontecer. E o que a gente tem percebido é que o que tem agregado e de mais negativo nesse processo todo é o tal cigarro eletrônico, vape, né? Cada vez mais comum entre os mais jovens ou por aquelas pessoas que se dizem utilizar na tentativa de deixar o cigarro comum. É importante a gente chamar a atenção das pessoas para dizer que esse cigarro também faz mal, né? Exatamente, Luiz Felipe. Então, assim, na verdade, o vape ou cigarro eletrônico, ele é proibido no Brasil, isso é importante que se diga. Ele não pode, não deve ser comercializado, mas ele tem vários problemas. Primeiro porque ele tem problemas de causar algumas síndromes que podem, inclusive, levar à morte. Nós temos várias descrições de adolescentes e outras pessoas que morreram em função do uso do cigarro. Depois, por ele ser uma droga que é inacessível para uma boa parte da população, ele ser proibido, né, ele não ser legalizado, ele é muito caro. Então, termina sendo um trampolim para o cigarro de papel, que é mais barato. Então, porque dentro dele você pode ter substâncias como nicotina, que fazem com que o cérebro se torne viciado no cigarro eletrônico. E depois ele tem vários problemas, né? Você socializa e passa de uma boca para outra, né? Você pode ter um aumento da contaminação. Então, assim, é muito importante. Eu já conversei com amigos que têm filhos adolescentes que falam, mas eu não sabia que fazia mal. Claro que faz mal, e faz muito mal. E a grande preocupação é justamente essa, né? Porque é um atrativo muito grande para o público jovem, que o cigarro normal já não era tanto. Exato. Mas o que a gente está vendo agora é justamente porque, primeiro, é eletrônico, né? Tem tudo a ver com essa geração, né? Não deixa odor, tem tudo a ver com essa geração. E o desenho dele, a forma dele também é muito atrativa. Exatamente, ele foi criado, Carol, justamente para pegar esse público que estava sendo perdido, né, para o cigarro, né, em relação ao cigarro de papel. Então, se você olhar, ele parece um pendrive, ele é todo bonitinho, as lojas de cigarro eletrônico fora do país são lojas lindas, né, parece uma loja assim, de eletrônico. Então, isso faz com que esse tipo de dispositivo seja extremamente atrativo para a população jovem. E hoje, você falou super bem, então o cigarro de papel, ele é meio que marginalizado. Alguém tira um cigarro junto de você. Primeiro que é proibido no Brasil você fumar em ambiente público. Então as pessoas que precisam fumar, elas precisam sair, ir lá para fora. Então isso já cria um certo desconforto. Mas o cigarro eletrônico, não. Outro dia eu estava no aeroporto e uma pessoa, um jovem, tirou o cigarro, fumou e colocou dentro da calça novamente.
Eu fiquei olhando espantada, porque realmente é o que tem acontecido. É um absurdo, realmente. Agora, doutora, a gente sabe, claro, a gente está falando aqui sobre como o cigarro é responsável pelo câncer de pulmão, mas existem outros fatores também importantes. Por exemplo, o fator genético também tem incidência em relação a isso? Esse é um excelente ponto. Então, esse ano, no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia, nós tivemos uma mesa inteira sobre a influência genética. Então, existem vários trabalhos mundiais olhando de maneira retrospectiva e prospectiva qual é a relação de fatores genéticos com o câncer de pulmão. Não é tão importante como no câncer de mama, como no câncer de ovário, mas existe realmente um papel que é ainda um pouco desconhecido. Outros fatores super importantes são poluição ambiental. Então, nós sabemos hoje que a poluição contribui principalmente, né, para um número crescente de pessoas não fumantes que vêm a desenvolver o câncer de pulmão. Então, nas grandes cidades, a exposição, por exemplo, a altas temperaturas, a exposição, né, em casas pequenas a fornos e, né, fuligem, isso é extremamente importante. Tabagismo passivo, que nós conversávamos antes de iniciar o programa, que o Luiz Felipe estava falando da importância de você não fumar na presença de pessoas que não têm o hábito de fumar, porque elas vão estar sendo expostas também, né? Então, e aí a gente vai para outros fatores, né? Então, obesidade é um fator, a bebida alcoólica, porque principalmente ela termina chamando, né, o cigarro, e ela pode também causar alguns tipos de câncer no trato esofagiano. Então, isso é bem importante de se chamar atenção. Então, uma vida saudável, ela leva a um prazer muito grande, né? Você acordar, fazer exercício, controlar seu peso. Isso precisa ser levado a cabo diariamente. Foi importante a senhora ter citado o sedentarismo, né? O jornalismo é um exercício de aprender para poder compartilhar. Então, eu estou aqui aprendendo a tentativa de compartilhar como sedentário ainda, lembrando e pensando... Vamos mudar isso urgente. Mudar isso urgente. São essas experiências que fazem com que a gente, né, tome alguns choques. A senhora falava sobre a questão do sedentarismo e eu me recordo da grande quantidade de gente que cria justificativas para não praticar exercício e algumas delas, e eu já fui um desses, por exemplo, nós temos aqui em Salvador o entorno do Dique do Tororó, onde as pessoas costumam fazer muita caminhada. E as pessoas, por vezes, diziam, olha, a prática de esportes em horário de pico no Dique do Tororó, por exemplo, pode ser um efeito gerador negativo. Porque se por um lado você move o corpo, por outro o seu pulmão não agradece por causa da aspiração daquele CO2, né, abundante. Procede? Não que eu queira estimular ninguém. Bom, na verdade não é questão do CO2, é a fuligem mesmo, né? Então, assim, se a prática do esporte pudesse ser, por exemplo, na orla, num local onde... Porque eu digo que termina sendo realmente meio que um fosso, né? Onde você tem muitos carros passando, principalmente em horários de pique. Isso é uma coisa que, de novo, tem sido debatida. Essa questão foi, inclusive, uma plenária do Congresso Mundial de Pulmão do ano passado. Então, é importante você ver aonde você vai praticar. Mas a prática de exercício físico, ela é super importante, porque, inclusive, ela melhora as suas defesas. Porque, a todo momento, nós todos estamos criando células que podem ter algum defeito, né, genético, né, por alguma razão. E o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, que foi tão falado durante a Covid-19, ele vai lá e consegue matar aquela célula. Então, é importante a prática. Agora, doutora, a gente está falando aqui, claro, de uma forma de prevenção. Mas é importante também, porque essa é uma das bandeiras da campanha, que é o diagnóstico precoce. Como esse diagnóstico precoce pode ser feito? Em que momento? Quais são os sinais? Ou às vezes não tem sinais, é uma doença que começa silenciosa e eu posso fazer alguns exames, já aqueles de rotina, que podem me alertar para isso. Como é que seria esse diagnóstico precoce? Então, Carol, esse é outro ponto extremamente importante. Nós hoje temos vários estudos que mostram o benefício do rastreamento precoce. O que é o rastreamento precoce? É você, em pacientes que têm um risco aumentado para câncer de pulmão, você fazer como se faz mamografia para mulheres para identificação de câncer de mama precoce, como se faz colonoscopia para identificação de câncer de intestino. É importante você fazer esse rastreamento, que é feito através de
tomografias com baixa dosagem de radiação anuais, né, com um acompanhamento. E com isso, a gente consegue reduzir em até 20% a mortalidade por câncer de pulmão. Porque se o câncer de pulmão ele foi identificado precocemente, você consegue operar e extirpá-lo. Mas se ele é muito silencioso. Então, quando uma pessoa já tem dor, já tem uma tosse diferente, já tem uma perda de peso, já tem uma dor de cabeça por causa de uma metástase, isso já é bem complicado. Então, é importante você diagnosticar o câncer de pulmão precocemente e aí você consegue, então, curar um número maior de pacientes. Foi importante a senhora ter falado sobre essa identificação precoce, porque eu convivi desde a infância, eu nunca fumei, nunca me interessei, né? Nunca tive hábito de fumo e de bebida, porém, sempre convivi muito com pessoas que fumam. E um dos argumentos, e é uma coisa muito particular, né, das pessoas, é dizer assim, bom, eu ouvi dizer que uma vez que eu tenha fumado, eu já manchei parte dos meus pulmões. Uma vez manchado, não tem como recuperar isso, então para que eu vou parar agora? O meu organismo já está acostumado e, por outro lado, isso me deixa mais calmo. Quer dizer, a pessoa sempre tentando balancear pseudo-benefícios, né, que na verdade a gente sabe que são balela mesmo, que não existe, né? Então, o que dizer para esse público particularmente? Então, na verdade, assim, não existe qualquer tipo de benefício para o uso do cigarro, nenhum. E o cigarro está relacionado não somente ao câncer de pulmão, mas a outros tipos de câncer, câncer de cabeça e pescoço, câncer de pâncreas, câncer de bexiga, câncer de mama. Então, assim, e nunca é tarde para parar de fumar. Então, hoje você tem um aumento da longevidade. Então, mesmo uma pessoa que aos 70 anos tome uma decisão de parar de fumar, ele pode ter uma qualidade de vida com um aumento da capacidade respiratória, né, com a adoção de exercícios, com a adoção realmente de uma toalete brônquica adequada. Ele pode ter uma qualidade de vida muito melhor se ele parar de fumar. Mesmo pacientes que já foram diagnosticados com câncer de pulmão, eles têm a indicação de parar de fumar, porque a gente sabe que o desfecho de um paciente que fuma é muito pior do que de um paciente que não fuma. Agora, para conseguir parar de fumar, a gente sabe que não é fácil, né? São muitos fatores. Aqueles adesivos que é popularmente conhecidos funcionam, doutora? Então, na verdade, o ato de parar de fumar é um ato extremamente complicado, porque, como eu falei, o cigarro ele foi criado para fazer com que as pessoas realmente se viciem, né, no hábito de fumar. Existem receptores de nicotina no cérebro e esses receptores são alimentados, né, por essas toxinas. Então, é importante você ter uma abordagem multidisciplinar para se parar de fumar. Isso é extremamente importante. E aí o uso tanto dos adesivos, como você mencionou, como do chiclete. Existe uma medicação que ela é super eficaz, mas ela não está sendo produzida no Brasil agora. Mas você tem, por exemplo, a bupropiona, que é um antidepressivo que tem como efeito colateral criar uma certa aversão ao cigarro. Então, tudo isso, juntamente com psicólogas e assistentes sociais, pneumologistas, isso é importante para que o indivíduo pare de fumar. Doutora Clarice, eu queria falar agora nesse bloco sobre a importância, aliás, os tratamentos, né? O que é que a gente tem hoje de tratamento de câncer de pulmão? Quais são os tratamentos acessíveis para o SUS e como a medicina vem avançando ao longo dos anos para combater essa doença? Tá, então a gente vai dividir um pouquinho isso. Então vamos organizar aqui. Então, se um paciente chega com uma doença operável, com um tumor muito pequenininho, ele normalmente vai direto para a cirurgia e aí depois é avaliado se ele precisa fazer algum tratamento complementar ou não, que é chamado de adjuvância. Agora, recentemente, no Congresso americano foi mostrado, inclusive, que dependendo do tipo molecular, se ele tiver uma determinada mutação, ele se beneficia com um aumento importante de sobrevida global se ele fizer um comprimido, né, adicional à quimioterapia. Então, esse é o primeiro passo. Aí depois a gente vai para aqueles pacientes que você indicaria um tratamento que é chamado de neoadjuvante, um tratamento que é feito antes da cirurgia para você murchar aquele tumor e tornar a vida do cirurgião mais fácil e também aumentar a chance de cura daquele paciente. Esse tratamento ele é feito com a adição da imunoterapia. E aí você pergunta se isso está disponível no SUS. Infelizmente não.
existem estudos clínicos. Então, assim, quando um paciente que tenha sido diagnosticado dentro do Sistema Único de Saúde, né, a família pode procurar onde existem estudos clínicos abertos, porque o estudo clínico ele sempre vai ter, Carol, o braço controle como o melhor tratamento. Então, é importante procurar, né, para poder tentar dar o melhor tratamento possível. Se o tumor ele já estiver localmente avançado, ele não for passível de cirurgia naquele momento, mas ele não tivesse espalhado por outros locais, a gente faz então um tratamento que é locorregional com químio e radioterapia, seguido então por imunoterapia. Novamente, isso não está disponível no Sistema Único de Saúde, a não ser através de uma pesquisa clínica. E aí, se o paciente tiver uma doença metastática, tiver uma doença que já tenha ido para outros locais, o mais importante é conhecer quem é aquele tumor. Então, se faz hoje um estudo molecular, onde você avalia várias alterações, né, moleculares, alterações na superfície da célula, e aí você tem, então, como fazer um tratamento direcionado para aquele tumor. Então, você tem hoje anti-EGFR, anti-ALK, você tem a imunoterapia, né, combinada ou não a químio. Então, na verdade, é um leque. O mais importante é que esses pacientes eles sejam sempre discutidos numa reunião multidisciplinar para que as decisões sejam tomadas de forma apropriada. E, bom, para quem está sintonizando na Rádio Band News FM, nós estamos conversando com a doutora Clarissa Matias, oncologista, né? Estamos falando sobre o Agosto Lilás. E a senhora acaba... Agosto Branco. Agosto Branco. Falávamos a semana passada sobre o Agosto Lilás na rádio. Que é de combate à violência à mulher. Combate à violência contra a mulher. O Agosto Branco, né? Tão relevante quanto. Nós falamos sobre o tratamento para uma condição avançada. Vamos falar de prevenção, né? O hábito do fumo, né? Nós falamos sobre o sedentarismo há pouco, né? Então a prática de exercícios, o cuidado, a alimentação balanceada, mas o hábito do fumo ainda é um daqueles que se destaca como fator, né, preponderante para o câncer de pulmão. O que essa pessoa que vive de um vício, que passa por uma dificuldade nesse sentido, né? O que ela pode fazer, onde ela pode encontrar amparo para poder deixar de fumar? A senhora tem conhecimento de causa por ter escrito uma obra a respeito, né? A gente queria te ouvir sobre isso. Então, assim, na verdade, hoje existe um problema em termos, principalmente do Sistema Único de Saúde, na oferta desses tratamentos para se parar de fumar. Mas existem vários ambulatórios credenciados pelo SUS de pneumologia e qualquer pneumologista tem um conhecimento de causa para poder oferecer, né, medicamentos e práticas para que o indivíduo pare de fumar. O mais importante, Luiz Felipe, é não começar a fumar. Porque o cigarro ele é viciante, né? Tá na natureza dele, ele foi desenhado para isso. E ao longo do tempo, se a gente se lembrar lá de trás, como é que os primeiros cigarros foram criados, cigarro de palha, hoje eles são verdadeiras obras de engenharia, né? Que são feitas realmente para que o indivíduo se torne viciado naquilo. É isso que vai sustentar a indústria do cigarro. Agora, doutora Clarissa, eu queria tocar num outro ponto, porque eu tenho um exemplo muito próximo. Eu tive uma grande amiga que foi sua paciente, que eu perdi, infelizmente, para o câncer. Né? Deixou muita saudade, tem um pouco mais de 2 anos. E eu presenciei de muito perto o como, além, claro, de todos os tratamentos, da dedicação ao tratamento, os cuidados que têm que ser tomados, o quanto o amparo, digamos assim, espiritual e a saúde mental contribuíram de forma muito incisiva para a qualidade de vida dela e para o prolongamento da vida também. E a senhora lançou recentemente, né, semana passada, inclusive, um livro, Encontros Ecumênicos, Amor e Gratidão na Arte de Compartilhar. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Como é que a senhora percebe isso no dia a dia dos pacientes? O quanto essa ferramenta, que é a espiritualidade, a fé, seja lá qual for a religião, é tão poderosa nesse tratamento? Então, Carol, obrigada por trazer esse tema. É um tema super importante para mim, porque, na verdade, a própria Organização Mundial de Saúde coloca, né, que a saúde é a saúde do corpo, a saúde mental e a saúde espiritual também. Então, nós, lá no início da pandemia, na primeira semana, nós começamos encontros ecumênicos, ou seja, de várias religiões juntas,
semanais, depois eles se tornaram quinzenais, eles eram online. E aí nós pegamos 10 desses encontros e transformamos em um livro. Esse livro ele foi doado por uma editora carioca chamada DOC, em parceria com o Instituto Oncoclínicas. Esse livro foi montado, criado, é um livro muito lindo. Inclusive, as pessoas que estão assistindo vão poder ter acesso, a gente está com o link ali, é um acesso gratuito. Exato, é um acesso, na verdade, o livro ele é gratuito, mas se alguém puder fazer alguma contribuição para a Casa Solange Fraga. A Casa Solange Fraga, só lembrando que é uma casa de passagem, uma casa de apoio para as crianças com câncer e crianças com cardiopatia. As crianças fizeram parte desse projeto, várias delas fizeram desenhos que ilustram o projeto. E essa casa ela foi reaberta o ano passado em parceria com a Casa Cor. É uma casa muito linda que fica na Saúde. E nós temos, inclusive, projetos sociais, porque várias mães, Carol, elas perdem o emprego durante o diagnóstico do filho, porque elas têm que sair de sua cidade natal, virem para Salvador para fazer o tratamento. E aí nós conseguimos, junto com um apoio incrível do Hospital Santa Isabel, levar esse projeto adiante. As crianças são tratadas no Santa Isabel. E nós temos hoje oficinas de treinamento. Então, as mães aprendem a estampar sandálias, havaianas. Nós temos oficinas de bordado. Então, uma série de coisas que as mães retornam para o seu interior e voltam, então, com esse empreendedorismo. Uhum. E tem sido muito gratificante. Então, a gente está com o link aí na tela, quem quiser, claro, ter acesso ao livro e fazer a doação, que é muito importante, né? Mas eu queria que a senhora falasse sobre essa experiência, né? De vivenciar essa relação da fé, da espiritualidade, da saúde mental dos pacientes na eficácia e no retorno do tratamento. Então, assim, tem vários estudos. Só voltando um pouquinho, então, a religião, né, a espiritualidade e a medicina, elas eram muito juntas, né, no início dos tempos. E depois, na época do iluminismo, elas meio que se separaram, né, o médico se tornou muito mais cartesiano, muito mais do que ele acredita, né, dos estudos clínicos, etc. E mais recentemente, elas estão se reencontrando. Nós temos estudos clínicos que inclusive mostram, por exemplo, que se você fizer uma ressonância de um paciente que reza, é uma ressonância que ela tem um padrão mais tranquilo do que uma ressonância de um paciente que não ora. Você tem estudos, inclusive, feitos em UTIs. Você tem, inclusive, dentro da área da oncologia, alguns estudos em andamento importantes, mostrando que a fé, e aí a gente fala de fé num sagrado que pode pertencer a qualquer religião. Então, o fato aqui não é a questão da religião, é a questão de uma conexão com o sagrado. Isso dá uma força muito grande, como sua amiga teve, né, durante todo esse tempo. Então, realmente é uma coisa que eu acredito muito, que eu pratico no meu dia a dia e que eu acho que isso realmente tem ajudado muitas pessoas. Sem dúvida. Tem um caso na família, né, bastante considerável, 2 casos muito consideráveis, né? Uma tia que conviveu com o processo de câncer por 22 anos, acabou falecendo na pandemia, mas viveu muito além do que se previa à época em que foi detectado o câncer, e uma agora que também, né, convive com uma metástase óssea e é a alegria da família, né? É o catalisador, e ela sempre costuma dizer: não há problema, você quer me convidar para a sua religião? Se falar de amor, eu tô indo, tá? Me convide que eu vou lá. E aí a senhora falou sobre essa prática das mães na casa de passagem. Apesar dessas mães não serem as pessoas com câncer, mas elas são aquela pedra fundamental para a criança. Elas são aquela referência, o símbolo de força para aquela infância, né, para aquela criança ali. O exercício e a prática também de atividades lúdicas não acabam de alguma forma estimulando aquele germenzinho de fé nessas pessoas? Com certeza. E assim, o trabalho que é feito com essas crianças, né, através das nossas médicas oncopediatras no hospital é absolutamente fantástico. Então, assim, é incrível você ver, você ouvir. Quem puder baixar o livro e ver os desenhos, né, ver a força dos desenhos dessas crianças. E nós fizemos uma oficina onde nós dávamos os temas para elas e elas criavam em cima desse tema. A contracapa do livro é de um paciente que eu cuidei, ele tinha na época 20 anos e ele já partiu.
E um dia ele estava internado, né, com uma sonda no nariz, né, não estava bem. Eu falei, eu queria muito, Gui, que você fizesse um desenho para ilustrar o capítulo Cooperação do livro. E ele fez uma foto linda, né, de crianças brincando na praia. E quando eu cheguei, né, no dia seguinte e vi a foto, eu amei o desenho. Ele falou, não, mas não tá bom, porque eu vou trocar a cor no maiô. E ele trocou, e inclusive a mãe dele, os avós foram para o lançamento. E assim, a gente sabe que nós somos, na verdade, eternizados pelos nossos propósitos, pelo que nós fazemos, né? Nós não somos eternizados por nossas posses. Então, é importante Legal, que essas sementes elas sejam plantadas e que a gente possa realmente deixar isso para o futuro. Sem dúvida. Agora, doutora Clarice, a gente estava falando um pouquinho antes sobre a questão dos tratamentos, né? E a senhora dividiu bem, né? De acordo com o quadro de cada paciente. Mas o que é que as pesquisas, quais são os avanços, o que é que já se pensa para um futuro mais próximo em relação ao tratamento do câncer de pulmão? Até porque nós vamos ter o Congresso Mundial, né, de Câncer de Pulmão, que vai acontecer agora no mês de setembro. O que é que se vai se discutir num congresso como esse? Então, nós ainda não temos, né, os trabalhos que vão ser apresentados liberados. Nós estamos, inclusive, esperando para poder fazer um pós-mundial. Mas, assim, o que tem de mais novo é justamente esse tratamento molecular do câncer. Você individualizar o tratamento para cada paciente. Existem vários estudos agora também com mecanismos imunológicos mais precisos. Então, a gente está começando a ver alguns estudos de CAR-T para tumores sólidos, nós estamos vendo vacinas personalizadas. Então, existem vários estudos em andamento que justamente fazem com que o seu sistema imunológico ele consiga lutar contra aquele tumor. E a gente tem realmente cronificado, né, esses pacientes. Então, quando eu comecei a oncologia, há muitos anos atrás, os pacientes com câncer de pulmão, eles ficavam ali, né, muitos médicos, inclusive, nem indicavam o tratamento. Hoje não, hoje a gente sabe que tem pacientes que estão vivos há 5, 6, 7, 10 anos em tratamento com uma qualidade de vida excelente. Então, isso que é muito importante. A senhora falava nos bastidores sobre a importância desse congresso lá em Singapura, justamente por causa dessa abordagem sobre a poluição, né? No bloco anterior, na TV, a gente já falava sobre isso. O que a senhora espera que apareça de avanço nessas discussões de modo a interferir nas políticas públicas que estão aí em discussão há tanto tempo e que não foram postas em prática? Exato. Então, existe inclusive um manifesto capitaneado por uma oncologista das Filipinas, justamente para tentar conscientizar os governos em relação às questões de desmatamento, às questões de redução, né, de poluição a nível das cidades, redução de utilização de fontes não renováveis, de energia. Então, tudo isso, né, que a gente pensa que às vezes não é importante para a saúde individual, é extremamente importante. Então, quando você mata uma árvore, você está, na verdade, prejudicando várias pessoas. Então, que a gente possa incorporar isso no nosso dia a dia, que a gente pense na utilização de energia solar, né, que a gente torça para que os carros elétricos, né, se tornem cada vez mais disponíveis e mais populares, para que nós possamos realmente reduzir a emissão de gases para o meio ambiente. Porque é aquela coisa de um pouquinho a todo dia, 1 hora, né? Vai acontecer, sem dúvida. Mas um ponto interessante também, doutora Clarice, que a gente tem visto cada vez mais pessoas jovens sendo diagnosticadas com casos de câncer, claro, os mais variados. Mas no caso do câncer de pulmão, ele tem uma média, um perfil, a gente sabe que quem fuma tem uma predisposição maior. Mas isso também tem acontecido com câncer de pulmão, casos em pessoas mais jovens? Sim, então, na verdade, assim, é um câncer, né, de pessoas acima de 60 anos, né, tradicionalmente, mas nós temos tido vários casos, inclusive o número que mais cresce, incidência, é casos de pessoas não fumantes. Muitos deles têm essas mutações que eu mencionei anteriormente. Então, assim, é importante que quando uma pessoa desenvolva sintomas, ele realmente procure
uma atenção médica para que ele seja realmente diagnosticado de forma correta. Ou seja, a partir de que idade, por exemplo, a pessoa tem que ficar atenta e fazer aqueles exames que a senhora mencionou aqui? Então, em relação à questão do rastreamento, isso vai depender da carga tabágica, da idade. Então, ele tem que procurar um pneumologista para ser orientado em relação ao rastreamento. Infelizmente, o rastreamento ele ainda não é disponível na rede pública. Recentemente, o Senai Sematec, inclusive, inaugurou uma carreta que vai estar capitaneada por Dr. César Araújo e Dr. Ricardo Salles. Vai estar rastreando pacientes, porque a gente não tem nem dados direito de rastreamento no Brasil. Fazer um roteiro pelo interior da Bahia, né? Exato. E aí esses casos vão ser, então, avaliados dentro de um fluxo, e aí a gente vai olhar como é que isso vai influenciar na redução da mortalidade aqui também. Doutora Clarice, eu quero te agradecer. A gente está chegando no final da nossa entrevista. Obrigada, viu? Por ter aceitado o nosso convite, pelos esclarecimentos, por esse bate-papo tão enriquecedor aqui. Obrigada também, Luiz Felipe, mais uma vez pela participação. Eu agradeço demais essa oportunidade dessa aula. E saio com um compromisso daqui, doutora. Tá bom. Assim esperamos, né? Bom, eu que agradeço a vocês o espaço para divulgarmos nosso livro. Por favor, contribuam com a nossa casa, sim. Que é uma casa realmente de muito amor. Com certeza. Obrigada mais uma vez. É isso. O Band Entrevista de hoje, então, termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.